É difícil pegar o Flamengo no Maracanã. Completo, quase impossível. Vai tirar pontos de todo mundo. Você pegar um pontinho no Maracanã do Flamengo completo, meu amigo, você pode erguer os braços pros céus e agradecer demais. Incompleto? Dava. Ainda mais com o Curitiba fazendo as campanhas que tá fazendo aí. Tem que considerar que hoje o Flamengo também tinha muito jogador afastado por questão de convocação, tem jogador lesionado, e ainda assim conseguiu transformar o jogo num jogo fácil. Não foi um jogo de... Olha a escalação do Flamengo desfalcado. Cara, eu achei isso, assim, surreal. Porque o Flamengo desfalcado já é uma equipe titular. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos da nação. Olha, o Flamengo ontem venceu com autoridade e mostrou mais uma vez a força do seu elenco. E a mídia paranaense, olha, exaltou demais o Mengão e até mesmo também os palmeirenses, afinal de contas são os nossos grandes concorrentes aí. O vídeo está fantástico, nação, lembrando que eu também vou querer deixar minha opinião no final do vídeo, ok? Os créditos de cada canal, vou deixar no link de cada vídeo, vão lá conferir os canais que estão na própria descrição do vídeo. Outra coisa, quero mandar um abraço especial, não só por Turma do Amendoim, mas pro meu amigo Lugott também, que fez aniversário ontem. Parabéns, Lugott, admiro demais, não só como influenciador, mas também como ser humano, como pessoa. Que Deus venha te abençoar cada vez mais e mais, e que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, tá bom? Parabéns, Lugott, tamo junto, irmão. Bora seguir aqui, Mitson, bora. Mas aí vem o Flamengo no final de semana. Pô, mas o Flamengo tá com 9 jogadores convocados para seleções. Mas é o Flamengo. Pô, mas o Flamengo não vai ter o Jorginho também, são 10. O Flamengo tá desfigurado, não tá tão bem, a fase não é assim daquele Flamengão das últimas fases tenebrosas, invencíveis do Flamengo. Mas é o Flamengo, meus amigos, no Maracanã, sem a cavalaria, mas com a cavalaria, dá pra dizer assim, porque é difícil pegar o Flamengo no Maracanã. Completo, quase impossível. Vai tirar pontos de todo mundo. Você pegar um pontinho no Maracanã do Flamengo completo, meu amigo, você pode erguer os braços pros céus e agradecer demais. Incompleto? Dava. Ainda mais com o Curitiba fazendo as campanhas que tá fazendo aí, né? Fora de casa, os jogos, derrubou tabus, Cruzeiro, Corinthians, venceu adversários pesados longe, né, do Couto Pereira. Mas pra hoje era aquele jogo assim, tinha um clima até de festa, velho. Depois todo mundo vai descansar. Menos aqueles lesionados aí que acabaram sentindo no jogo também, como o Serginho pontuou. Mas não deu, 3-0 para o Flamengo. Primeiro tempo, nada funcionou e o primeiro foi tenebroso. Tomou o gol a 10 minutos e apagou. Ficou com um a menos, virou do primeiro para o segundo tempo. Primeiros minutos ali até parecia que ia dar uma encorpada, ia tentar aprontar, como o Denis do Pimentinha, mas aí não deu. Aí o Flamengo meteu 2 e confirmou 3-0 pra cima do Coxa lá no Maracanã. E tá no ar o nosso debate bola TMC. A gente vai falar bastante Bom, brasileiro, nós tivemos ontem rodada do Campeonato Brasileiro. E, cara, assim, eu achei engraçado que o Flamengo jogou contra o Curitiba e aí o Flamengo estava desfalcadíssimo. O Flamengo estava desfalcadíssimo. Olha a escalação do Flamengo desfalcado. Cara, eu achei isso, assim, surreal. Porque o Flamengo desfalcado já é uma equipe titular. Olha o Flamengo desfalcado, pessoal. Vou falar pra vocês a escalação do Flamengo desfalcado contra o Curitiba. Pra você ver como que a amplitude do elenco do Flamengo, ela é grande, mano. Ela é grande. Você tira o time ali, os titulares principais que estão convocados para as respectivas seleções, e você tem ainda um baita de um time. Agustin Rossi, Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Eric Pulgar, Everton Araújo, Samuel Lino, Pedro e Bruno Henrique. Mano, esse é o elenco reserva. Desfalcado do Flamengo. É uma equipe muito forte, cara, ainda e com muita qualidade. Passou o carro, né? No Curitiba. Eu vi alguns torcedores pelas mídias sociais, curitibanos, reclamando da expulsão. Mas pelo amor de Deus, gente. Aquilo dali é lance para expulsão. Aquilo dali é sem sombra de dúvida lance para expulsão.
Ô, galera, por favor, né? Os caras... Flamengo se favoreceu da expulsão que teve. Claro, a equipe que não tem um jogador expulso, ela vai se favorecer de expulsão. Claro, só que assim, é inegável que o lance era para expulsão. Então isso fica muito claro. E é difícil para a equipe adversária, né? Perde ali um jogador, manter a consistência tática. Eu vi até o Seabra, que é o técnico do Coritiba, falando isso, que é difícil. Né? Ele não reclamou da expulsão. Ele não falou assim, achou injusta, achou um erro a expulsão. Ele não falou sobre isso. É um treinador que tem um bom senso, o Seabra. Ele falou que é difícil manter a consistência tática quando você perde um jogador e a outra equipe do outro lado é uma equipe tecnicamente muito bem qualificada com jogadores muito bons. Então, o Flamengo teve uma vitória ontem de 3-0, fez o dever de casa e olha só, pessoal, como que é tênue a linha do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele venceu o Flamengo lá no Maracanã, naquele jogo, e teve ali um salto de distância. Só que olha só, o Palmeiras nesse momento tem 38 pontos, o Flamengo tem 34. É o carro batido ou é muito refinado, como coloca o Marcos André Alves aí? Lugó, para mim, eu sempre elogiei o Pedro por aqui. Para mim, é um excelente centroavante. Aliás, fez gol de centroavante, fez assistência hoje para o Samuel Lino. Junto com o Samuel Lino, jogaram muito, foram os melhores em campo na partida de hoje. A gente sabe, o Coritiba é fraco. Gente, o Coritiba, como visitante, é bastante indigesto. E está em 6º lugar do Brasileiro. Inclusive, é um adversário muito mais difícil de se enfrentar do que o Palmeiras vai enfrentar amanhã. É que o Palmeiras vai estar esfacelado. Só que a gente tem que considerar que hoje o Flamengo também tinha muito jogador afastado por questão de convocação, tem jogador lesionado, e ainda assim conseguiu transformar o jogo num jogo fácil. Não foi um jogo difícil para o Flamengo, Lugó. Garantiu uma vitória importante e muito tranquila. Então, assim, para mim é questão do planejamento, né? Porque eles têm banco, eles têm muito mais elenco, e aquilo que a gente comenta por aqui. Eles souberam contratar, tem mais elenco, os jogadores estão jogando bem. E o Palmeiras é isso, Lugó. Infelizmente, algumas contratações não deram certo. Quando o time tem um bom time titular, um time competitivo, mas quando tem esses desfalques, né, por conta de convocação, ou mesmo cartão, e aí suspensão para o próximo jogo, a gente vê o que acontece. Tem que contar com um banco, e a gente aí tá com dúvida e preocupação de ganhar contra a Chapecoense, Lugó, que é a... Nação, e olha, mais uma vez o Flamengo provou que tem o melhor elenco do continente sul-americano. Ontem, sem 9 jogadores convocados, 10 com a lesão do Jorginho em si, e 11 se nós considerarmos o Léo Ortiz, já que ele saiu logo aos 10 minutos do primeiro tempo. O Flamengo venceu com autoridade o Curitiba. Eu tô muito confiante para esse segundo semestre aí do ano. Nação, o Flamengo perdeu sim pro Palmeiras e foi dolorido, mas foi muito circunstancial pela expulsão do Carrascal e depois o Jorginho abriu o time. Mas jogando bola mesmo, o Flamengo tá jogando mais bola que o Palmeiras. Pode parecer loucura, mas quem acompanha futebol e os jogos sabe o que eu tô falando.